Olá pessoal, bem-vindos ao canal Show Network. Sou Ron Swanson. Estamos aqui com Gareth Icke para mergulhar em sociedades secretas, o estado do país, identidades digitais, como tudo isso se conecta com grupos de letras, organizações governamentais e como, goste ou não, enfrentamos atividades parecidas com cultos de governos e organizações globais. Gareth, obrigado por estar aqui. Sei que o semestre está corrido. Muito obrigado por estar aqui, cara. Cara, é um prazer absoluto. Digo que está um caos, mas na verdade o mundo todo está assim. Então isso é meio que o meu jeito de treinar, eu acho. Sabe o que quero dizer? É como se fosse preciso exercitar esses músculos do caos para enfrentar isso no mundo real. Com certeza, com certeza. Bem, olha, eu acho que a gente deveria... Vamos começar com o que diabos está acontecendo no Reino Unido. Isso meio que reflete o que está acontecendo ao redor do mundo. Algumas pessoas podem dizer que isso está mirando nas nações cristãs brancas ao redor do mundo. Outras pessoas estão apenas dizendo que, sabe, é só o jeito que o mundo é. As pessoas simplesmente têm permissão para se mover livremente e tudo mais. Podemos começar pelas identidades digitais e como tudo se conecta, e expandir a conversa a partir daí. Sim, claro, quero dizer para mim. Tipo, eu venho observando o estado do mundo há um tempo. E claro, venho observando o estado do país também há um tempo. Sabe, isso não é algo novo. Acho que, sabe, o Partido Trabalhista provavelmente deu uma turbinada nisso. Mas sabe, essas coisas em termos de imigração em massa e tal, já aconteciam com os conservadores. Teve a onda Boris, sobre a qual as pessoas não falam muito. E claro, você sabe aquela questão das gangues de exploração sexual, sobre a qual as pessoas estão falando. O Partido Trabalhista, você sabe, não está fazendo investigação sobre as gangues de exploração sexual. Os conservadores tiveram 14 anos e não fizeram nada. Então, sabe, logo de cara não é algo que vem de um partido específico. Eu acho que existe um partido único no Reino Unido, acho que existe um partido único na maioria dos lugares, para ser sincero. Mas, quando comecei a olhar para o que estava acontecendo na Grã-Bretanha, eu meio que tentei dar um passo para trás. Cara, e eu pensei, ok, isso pode soar estranho, mas se eu quisesse destruir a Grã-Bretanha, se eu quisesse destruir o país, criar carnificina, criar caos, fazer o país se ajoelhar, o que eu faria? O que eu faria? E comecei a fazer uma lista de coisas que eu faria. E eu coloquei alguns tópicos na lista quando percebi que era exatamente isso que estava acontecendo. Você tornaria tudo inacessível para que as pessoas que você conhece lutem para sobreviver. As pessoas já começam em desvantagem, basicamente. As pessoas têm muito menos liberdade. Porque você retira liberdades de várias formas, inclusive ao fazer com que as pessoas lutem contra o custo de vida, pois isso também retira a liberdade de escolha das pessoas. Se você não tem dinheiro, não paga comida e seu filho não faz aula de violoncelo, ninguém explora outras áreas da vida. Você abre portas para algo. Você aumenta a imigração em massa de pessoas que não são indígenas daquele lugar, portanto, não têm, sabe, alinhamento cultural. Você também cria atrito dentro das comunidades por causa disso, especialmente se você trata os dois grupos demográficos de forma muito diferente. O que cria uma injustiça dentro da sociedade, o que gera uma raiva dentro da sociedade. E a maior parte dessa raiva é direcionada ao imigrante, em vez de ser direcionada às pessoas acima que estão permitindo essa entrada deles e criando esse sistema de duas camadas. Você destruiria a infraestrutura de energia para tornar o aquecimento e todo o resto, como viagens, tudo, inacessível. Foi exatamente o que fizeram, não só nos preços da energia, mas também com a meta de emissão zero e a destruição diária de usinas em todo o Reino Unido. Analisei e pensei, faria exatamente isso, todas essas coisas. É isso que eles estão fazendo? E aí, é como se você tivesse cruzado o Rubicão, cara, porque aí aquela desculpa de que é incompetência do governo, de que se a gente eleger outro político, vai ser diferente, vai por água abaixo. Você pensa, não, espera um minuto, isso está sendo feito de propósito. Aí você observa com quem esses políticos se relacionam, seja a Sociedade Fabiana, a Comissão Trilateral com Keir Starmer e outros. Você pensa, isso é de propósito? E se pergunta, e aí, o que faremos sobre isso? E esse é o ponto difícil, cara. Porque o que você precisa, essencialmente, é que a sociedade se una.
Sabe, você precisa de uma revolução e para ter uma revolução você precisa de números. Mas parte do que eles fizeram de forma muito inteligente foi dividir a sociedade ao mesmo tempo. Então eles destruíram tudo para todo mundo. Eles colocaram todo mundo na mira, basicamente, mas fizeram com que todos culpassem e odiassem uns aos outros pelo fato de estarem todos na mira. Para que esses grupos não se unam, e acho que um ótimo exemplo disso, cara, é a identidade digital. Você acha que Tony Blair tentou impor identidade digital nos anos 90? E eles não esconderam isso, né? Não foi segredo em nenhum lugar do mundo no que diz respeito a ser um culto. Meta e agenda parte, você sabe, da agenda da Organização das Nações Unidas 2030. Sempre dizem que tudo é assim. Então você pergunta, por que agora? Por que 2025? Bem, sabe, parte disso é o fato de que estamos há apenas 5 anos, menos de 5 anos disso, de 2030. Claramente, há algo neste ano que exige que tudo esteja pronto. O outro elemento disso, eu acho, que não é por acaso, é o quanto o Reino Unido está dividido agora. Na verdade, acho que Starmer percebeu isso. Bem, ele não percebeu. O cara é um palhaço, mas as pessoas a quem ele responde perceberam. O fato é que, na verdade, se vamos impor a identidade digital, este é o melhor momento para fazer isso. Porque qualquer resistência a isso vai ser um pouco menor. Bem, um pouco anulada porque essas pessoas estão ocupadas brigando entre si. E eu acho que um bom exemplo disso é se você olhar para o comício no Reino Unido, sabe? Alguns meses atrás, Tommy Robinson e seus amigos. Era basicamente um comício pró-Israel. No palco era claro, e na plateia também havia um pouco disso. Mas a maioria das pessoas não estava lá por essa propaganda pró-Israel. Elas estavam lá porque acreditam em unir o país. Então você tem essas pessoas. Quando a identificação digital é anunciada e há grande protesto, nenhum dos grandes nomes envolvidos nesse movimento se pronuncia sobre o tema. Nenhum deles falou nada. Todos preferiram ir a Israel lamber o muro. Ninguém disse, sabe pessoal, não vou poder ir. Estou muito ocupado, sabe, lá em Israel fazendo esse tipo de coisa. Mas escuta, haverá um grande protesto em Londres em 18 de outubro. Sabe, mesmo que 10%, mesmo que 20% dessas pessoas que estavam no Reino Unido se reunissem e participassem desse protesto contra a identidade digital, mas não aconteceu nada disso. Não houve nenhuma palavra de nenhum desses nomes famosos, o que me deixou desconfiado. Porque se você é um patriota e se importa com o que é melhor para o povo do Reino Unido, você precisa reconhecer o fato de que a identidade digital é algo realmente ruim para todos nós. Mesmo assim, eles não disseram nada. Isso mostra que essa divisão existe porque as pessoas focam nisso. Não, eu não me aprofundo, eu não entro nesse assunto. Isso aqui é o que eu faço. Eu faço isso e faço aquilo. E se todos nos unirmos para lutar juntos contra isso? Entende o que quero dizer? Lutar contra uma coisa só. Do jeito que estamos, isso não acontece agora, cara. Não está. E o que você disse no começo, né? Sobre a divisão, sobre a quebra da comunidade e tudo isso, o controle. Se você não se importa com seu vizinho, não se importa com sua rua, você é muito mais fácil de controlar quando é apenas um monte de indivíduos. Eles querem essa divisão. Eles querem essa divisão. Porque no momento em que todos nós paramos e nos unimos e lembramos que somos os 99% e eles são o 1%, são as posições de poder deles que dão essa falsa impressão de que estamos sobrepujados. 100%, camarada. Gareth, acabamos de nos encontrar num campo, certo? O 99% sempre passa por cima do 1% e precisamos lembrar disso. E, sabe, o triste é que eu me lembro de quando eu falava sobre a França e como o povo deles protestava e o governo tinha medo deles. Eles conseguiam resultados anos atrás e agora veja o estado da França. É impossível visitar os principais pontos turísticos sem ser enganado ou importunado. Chegando até você, que você sabe, 9 em cada 10 vezes não deveria estar ali. Tentando arrecadar dinheiro para qualquer organização ou atividade criminosa em que participem. E parece que agora está chegando a um estágio sem esperança. O Reino Unido acabou de debater a lei Sharia em 2 níveis. Isso me deixa perplexo, isso me deixa completamente perplexo.
Você acha que toda essa importação em massa de turistas franceses, como eu gosto de chamar, está prestes a ser usada como arma pelo governo? Quero dizer, todo mundo está falando sobre a possibilidade de haver algum levante e de existir alguma missão secreta para esses indivíduos que estão chegando. Você acha que vamos ver eventos encenados que vão fazer as pessoas implorarem por identificação digital? Porque eu acho que a tática do governo é fazer com que a gente peça por coisas que nem percebíamos que queríamos ou precisávamos, através do medo, certo? Com certeza esse é o plano. Assim que Starmer anunciou a identificação digital, falei isso. Eu disse que não acho que eles aprovem isso no parlamento. Eu não acho que as pessoas vão aceitar isso porque todos os partidos de oposição estão dizendo que não vão. Eles podem mudar de ideia no final, mas tanto faz. Há deputados trabalhistas suficientes contra a identidade digital para que eles tenham dificuldade de aprovar isso, mesmo com a maioria que tem. Então você pensa, ok, bem, se é uma agenda de seita e é um objetivo da seita aprovar isso, eles vão saber disso e vão saber que vão ter dificuldade para aprovar. É aí que entra a legislação de emergência. Acho que foi exatamente isso que fizeram com a lei do coronavírus. A lei do coronavírus foi aprovada no parlamento em cerca de 25 minutos. E por que eles criaram esse estado de medo? E então, mesmo os deputados, sabe, porque muitos deles não estão necessariamente envolvidos nisso, eles são apenas idiotas mesmo. Sim. Só assinaram. Sim, alguns voltaram com um olhar de pânico pensando, o que eu assinei? Deveríamos ter lido, mas passamos pelo pânico. E eu acho que eles vão tentar fazer isso com a identidade digital. Acho que é exatamente isso que eles vão fazer. Desde que ele anunciou a identidade digital, muitas coisas aconteceram. Ontem teve o esfaqueamento em Londres, o esfaqueamento de 3 pessoas em Londres por um migrante afegão. Você também presenciou o ataque à sinagoga em Manchester. Você teve a liberação acidental, quero dizer, me poupe, liberação acidental do migrante do hotel Epping Bell da prisão. Isso pode ser usado tanto para incitar a raiva na população, mas também pode ser usado para pressionar ainda mais. Seja reconhecimento facial ou outra coisa, você entende o que quero dizer? Se ele tivesse tido uma identidade digital, ele não teria conseguido entrar em certos lugares, não teria conseguido permanecer livre. Tudo isso, cara. Eles vão insistir nisso, e o meu único medo, e é algo que eu digo desde o começo, é que para conseguir aprovar as coisas e fazer as pessoas concordarem com elas. Eles apelam para a emoção, é nisso que eles apostam agora. Algumas pessoas podem se emocionar com, você sabe, 2 homens sendo mortos em uma sinagoga. Outras podem se emocionar com um homem sendo esfaqueado na rua. A maioria. Todo mundo, exceto psicopatas, fica muito emocionado quando algo envolve crianças. Sim. E essas pessoas elas são psicopatas. Então, a ideia de que eles usariam algum tipo de bandeira falsa, evento ou ataque em uma escola ou em, você sabe, bem, como Southport, sabe, uma aula de dança infantil, qualquer coisa para criar essa raiva. Porque eu vou ser sincero com você, cara. Eu vi tanta gente dizendo isso nos últimos dias. Estamos perto de uma guerra civil? Estamos perto de uma guerra civil? É exatamente isso que eles querem, cara. É exatamente isso que eles querem. E se Southport acontecesse hoje, o assassinato daqueles 3 jovens, se isso acontecesse hoje, acho que o que você veria nas ruas do Reino Unido superaria o que você viu nas ruas do Reino Unido. Aí você teria um caos sério. É isso que eles querem. Quanto mais caos, mais ordem podem impor. Sabe, precisamos fazer isso. Precisamos reprimir, precisamos impor legislação de emergência, toques de recolher, seja o que for, para forçar o que eles querem. Esse é o problema. Se você observar o que aconteceu no mundo, veja o 11 de setembro. Eles teriam invadido o Iraque ou ido ao Afeganistão. Conseguiriam aprovar o Patriot Act sem aquilo? Nem chance. Nem chance. Você se conhece, e isso sempre preciso dizer. Muitos acham que operações de bandeira falsa significam que algo não aconteceu, mas isso é um equívoco. Tipo, eu tenho certeza de que existem eventos ao longo da história que foram encenados ou algo assim, não tenho dúvida de que isso provavelmente aconteceu.
Mas uma bandeira falsa não significa isso. Significa simplesmente que o que estão te dizendo que aconteceu não é o que realmente aconteceu e, basicamente, essencialmente, quem estão dizendo que é responsável por algo não é necessariamente o caso. Às vezes, você não precisa cometer atos horríveis, basta não impedi-los. Certo. Só isso. E é isso com esse cara afegão. Então, ele esfaqueou 3 pessoas na rua ontem, um deles agora morreu. Acho que um está grave e o outro não corre risco de vida. Eles sabiam o nome dele, a idade, sabiam quando ele chegou ao país e sabiam onde ele estava hospedado. Acho que em cerca de 2 horas. Então você pensa, ok, então vocês já estavam de olho nesse cara? Nesse caso, não vale a pena fazer a pergunta. Vocês, os serviços de inteligência, estavam cientes de que isso poderia acontecer? E se vocês sabiam que isso poderia acontecer, simplesmente permitiram que acontecesse? Bem, é isso. E o argumento para o identidade digital é: o que esse identidade digital vai dizer? Potencial terrorista? Não deixe ele entrar no Asda. Quem quer fazer algo ruim, faz. Exatamente. Sabe, a importação em massa de turistas franceses sem documentação que estão pregando assimilação em vez de integração. Quero comentar sobre vídeos de pessoas nas ruas cuspindo nas bandeiras do país, inglesa, escocesa e da União. Jack falando sobre como é uma vergonha para as pessoas exibirem a bandeira do seu país. E é muito assustador quando você começa a ver isso. A divisão sobre nossa identidade nacional, sabe? E ver tudo isso sendo desmontado. Eu não sou cristão, minha família é cristã, mas eu acho de boa o Natal e a Páscoa, cara. Tipo, eu não me importo, sabe? Uma coisa que me preocupa é que por anos tivemos o movimento pelos direitos das mulheres, as sufragistas e mulheres dando a vida por seus direitos. E agora, no Reino Unido, se você faz parte de uma certa religião e é mulher, você vai para um tipo diferente de tribunal e não tem direito nenhum. Isso é um retrocesso e eu não entendo como um governo que é. Não há nada menos do que traição quando você traz seus próprios cidadãos desse jeito. E eles nos odeiam, cara. Isso é mais um limite que as pessoas precisam ultrapassar. Como se o governo nos odiasse, como se sentisse real desprezo por nós. E você sabe todas essas coisas. Pra mim, acho que é só uma questão de ter um pouco de respeito. Tipo, eu também não sou um cara religioso. Sabe, eu não sou assim, Natal, Páscoa, acredite no que quiser, tudo bem. Poxa, sabe, Diwali, tanto faz. Solte alguns fogos de artifício no seu jardim, eu não me importo nem um pouco, certo? certo. Eu acredito na liberdade, então faça o que quiser, cara, e minha atitude é a mesma desde que eu era jovem. Você faz, caça, tanto faz, desde que não prejudique outras pessoas. Certo? Se você tivesse respeito, nada disso ocorreria. Se eu for para outro país, estarei bem. Em teoria, gostaria de ir para lá porque gosto do que aquele país representa e de como é. Você imaginaria? Eu sei que se eu andar por aí, sabe? Eu não sou muito fã de Dubai e tudo mais, mas se eu for para Dubai, eu estou bem ciente disso. Eu não vou andar na rua com uma lata de cerveja na mão, sabe? Tipo, você só tem um pouco de respeito por coisas tão simples quanto isso, que é assim que as coisas funcionam nesse país. É assim que eles vivem. E tudo bem, eu vou fazer parte disso. Ou, sabe, não é pra mim. Sabe, Dubai não é pra mim. Então tudo bem. Tô com você. Mas não parece ser o caso. Tipo, essa falta de respeito pela sociedade e pela população nativa é algo realmente extraordinário. E sabe de uma coisa? Em relação a como esse movimento tem acontecido, isso já vem acontecendo há décadas, cara. E também vem acontecendo em todo o sistema educacional. Acho que é uma tentativa de impedir que as pessoas lutem por sua cultura e por sua sociedade. E o motivo pelo qual eu acho isso, cara, é que eles querem uma coisa grande. Eles querem um governo mundial, uma religião mundial, um exército mundial, um tudo mundial, é isso que eles querem. Então, se você quer acabar com os Estados-nação, você precisa acabar com o patriotismo, porque isso vai lutar por aquele Estado-nação. Então, se você quiser, tipo, absorver estados em regiões como, você sabe, a União Europeia e tal, e então, eventualmente, em uma coisa só, você precisa acabar, essencialmente,
com o que significa ser daquela nação. E então você faz isso através da imigração em massa? Claro que pode, porque você muda a demografia e o quê? Isso é o que me incomoda quando as pessoas dizem: ah, o multiculturalismo é ótimo porque são tantas culturas diferentes. Mas não é assim que funciona. Simplesmente não vira nada. Misturar todas essas culturas em um só lugar resulta em uma mistura sem identidade. Assim, não há cultura de verdade. O que se percebe é que as pessoas ficam apáticas, pensando: qual o sentido? Não existe mais Grã-Bretanha, o que ela faz? Qual que é o prato nacional? Tikka masala? Sempre ouço isso. O que é a cultura britânica? O que significa? É tudo que você sabe, e isso continua no sistema escolar onde somos ensinados. Você se lembra do período woke? Como na época do privilégio branco. Lembra disso? Digo. Sim, literalmente escreveram um livro sobre mim, dizendo que eu era uma pessoa branca, colonizando a cultura negra no YouTube, quando eu estava cobrindo o caso do Didi. Ok, confia em mim. É insano, cara. É absolutamente insano. Você ensina as crianças que são privilegiadas e racistas, mesmo sem terem feito nada racista. E elas podem ter tido uma infância horrível, podem ter passado por abusos, mas ainda assim, você ainda é privilegiado. Claro, claro. Então, por que as pessoas lutariam para preservar algo do qual elas sentem vergonha, já que foram ensinadas a ter vergonha disso? E isso é algo que, especialmente na Inglaterra, eu diria até mais do que na Escócia, no país de Gales e na Irlanda. Eu acho, na verdade, porque o Reino Unido é igual em muitas coisas. Acho que nesse caso, a Inglaterra foi alvo, e não será só ela. Mas é o que parece. E você sabe, tem toda aquela coisa, não tem? Onde é tipo, eu é meio uma piada. Onde é tipo, eu sou. Tenho orgulho de ser francês, disse o francês. Italiano, disse o italiano. Inglês, disse o racista. E isso eles criaram isso de propósito. Ah, sim, quero dizer, 2025. 2024 foi o primeiro ano em que ser racista era aceito, desde que fosse contra uma pessoa branca. Como as imagens, os movimentos, tudo isso que aconteceu é chocante. E a divisão, seja racial, seja religiosa, seja pelo quanto você ganha, tanto faz. Agora estamos numa posição que me lembra quando eu estava na escola, conversando com Gareth Wright sobre outras religiões e culturas dos colegas. Foi empolgante aprender tudo isso, porque, sabe, nós éramos britânicos e essas pessoas vinham de outros países, tinham religiões diferentes e não comemoravam o Natal. E eu era uma criança e achava tudo isso fascinante. Mas estávamos todos juntos, certo? Estávamos todos juntos no Reino Unido, seguindo as regras do Reino Unido. Sabe, era um país cristão. Tinha, canções de Natal e tudo isso. Não me lembro da última vez que vi a palavra Natal numa vitrine de loja. Agora é boas festas, cara. Boas festas, saudações de fim de ano, sabe? E é tipo, o quê? Nós deixamos isso acontecer. Gareth, certo? É. Ok, nós deixamos isso acontecer. Porque somos preguiçosos e estamos confusos e com medo e estamos ocupados, certo? Quero dizer, quem tem tempo para começar uma revolução? Quando a hipoteca e as crianças estão enlouquecendo, ainda é preciso pagar a aula de violoncelo? A sociedade foi estruturada de uma forma para dominar completamente a gente, sem poder revidar. Gareth, você entende o que eu estou dizendo? Sim, com certeza. E outra coisa, isso vai contra toda essa ideia de que, sabe, a Grã-Bretanha é inerentemente racista. Besteira que você ouve. A maioria das pessoas neste país tem idiota, mas tem em todo lugar. A maioria das pessoas neste país é legal. Elas são realmente legais e são muito abertas a outras culturas e coisas assim. E é assim que elas deveriam ser, porque na verdade, no final das contas, todos nós estamos na mira. E é isso. Isso é algo que eu acho realmente importante deixar claro para as pessoas. Que na verdade, sabe, há certas partes da sociedade que podem achar que estão ganhando de várias maneiras, mas na verdade não estão. Tipo, elas estão sendo usadas como um canal para criar divisão, que eventualmente vai recair sobre todos nós e atingir todos nós. E sabe, isso foi algo que realmente me encorajou muito durante toda a era da Covid, porque, quero dizer, foi fácil resistir durante a Covid. Porque você não precisava necessariamente explicar para as pessoas.
Ah, você percebe que há uma sombra, um plano nefasto acontecendo, porque as pessoas estavam ativamente seguindo setas pelo Tesco. Tipo, estava bem óbvio que algo estava acontecendo, algo louco estava rolando. E você sabe, tivemos aqueles protestos, quero dizer, eles começaram com mais policiais do que pessoas, para ser honesto. Mas no final, você sabe, a mídia, que mente profissionalmente, tentou rotular isso como protestos de extrema-direita. Mas você vê fotos nas ruas de Londres, a hijabs e todo tipo de gente, isso não é extrema-direita. Isso foi realmente quando todo mundo se uniu e simplesmente disse, sabe de uma coisa? Tipo, a gente discorda disso, a gente discorda daquilo. Eu acho você cabeça dura nisso e naquilo, mas na verdade, vamos só unir forças agora. Vamos tirar essas coisas do caminho. Porque eu não quero essa coisa no meu braço. E não quero no braço do meu filho. Então vamos simplesmente lutar contra isso. E nós lutamos. De repente, parecia que estávamos para dizer, talvez eu seja ingênuo, mas pensei que poderíamos conseguir algo aqui. Porque na verdade o governo tentou impor essas coisas, como esses mandatos para profissionais de saúde e tudo mais, e passaportes de vacina e todas essas coisas. E todo mundo se uniu e a gente mandou muito bem. Cara, tipo, agora com certeza isso vai começar a mostrar para mais e mais pessoas que, na verdade, peraí, tá? Ai, sei, é aqui que está a dinâmica de poder. Está com a gente, religião diferente, ok? Tanto faz, vamos nessa. Infelizmente, simplesmente voltou direto para a política de esquerda e direita, islã, cristianismo, seja lá o que for. Simplesmente regrediu completamente. Sinto que com a identidade digital estamos recomeçando em 2020, pois o governo tentará impor algo. Sinto que estamos como em 2020 novamente, sem união, e isso é um problema. Bem, é o seguinte, certo? Eu acho que seria fácil para nós acreditarmos que as pessoas não estão prontas para se unir. Até eu ver a participação naquela marcha que Tony Robinson organizou. E eu me lembro de estar sentado cobrindo isso ao vivo, e havia centenas, se não milhões de pessoas. E eu não via ninguém jogando lixo no chão, mano. Tipo, foi a manifestação mais bizarra e pacífica de todas. Eram vovós e crianças pequenas. E foi uma loucura. E acho que uma das coisas mais marcantes de se ver foi todas aquelas pessoas reunidas e, sabe, independentemente do subtexto do palco dos palestrantes, digamos assim, esse foi um momento para este país em que percebemos que realmente podemos nos reunir, que realmente podemos nos comportar e talvez possamos realmente fazer alguma coisa. Mas desde então tem sido um pesadelo. Quero dizer, olha quantos ataques terroristas aconteceram, quantos assassinatos aconteceram, quantos, você sabe, atos horríveis contra mulheres e crianças nas ruas. Teve aquela escocesa de 14 anos que expulsou um homem com facão e machado. Tipo, Foi insano, mas também poderoso. Quer dizer, a polícia foi lá e prendeu ela. E foi tipo, ok, eu entendo a polícia batendo na porta, já que ela estava com um machado. O simples fato de ela achar que precisa de um já é loucura, coisa de doido. E sabe, eu sinto que isso está sendo feito de propósito, cara, e sinto que eles estão tirando sarro da nossa cara. Tipo, a gente já conversou sobre isso, não sabe? O fato de que, obviamente, aquele cara foi solto acidentalmente. Eu não acredito nisso de jeito nenhum. Tem 88 mil pessoas nas prisões britânicas. Eles liberaram o cara de Epping. Não aceito. E, além disso, há mais de 60 mil pessoas entrando ilegalmente. Acho que fazem a gente focar na imigração ilegal. Então ninguém repara na legal. O que é insano. Os números também são altos. Somos uma ilha, então o espaço é limitado. E o fato disso ser permitido, já que você poderia acabar com a imigração ilegal em 5 minutos. Somos literalmente uma ilha. Se fosse um castelo fortificado, já teríamos um fosso, certo? certo, com certeza, com certeza. E onde estava esse raciocínio rápido para os veteranos? Sabe por quê? Por que tantos veteranos sem teto, com uma perna só, não recebem nada? Você sabia que se a gente aplicasse o plano de negócios dos hotéis para imigrantes 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 anos atrás para nossos veteranos, ninguém reclamaria disso? Se fosse para ajudar os sem-teto, ninguém estaria reclamando disso.
Eles não ligam para os veteranos ou sem teto, pois não servem para promover uma agenda. Eles podem usar os imigrantes para promover uma agenda, podem usar os imigrantes para uma mudança demográfica, claro, mas também para explorar o contribuinte e irritar o contribuinte. Acho que a raiva é exatamente o que eles querem. Querem que as pessoas sintam injustiça, pois nem fingem mais. Eles querem as pessoas irritadas, desiludidas, deprimidas, miseráveis e facilmente manipuláveis. Muita gente cai nessa, mas, sendo honesto, muitos não caem. Muita gente está começando a enxergar isso agora, e eu acho que, sabe, de certa forma, porque estou olhando diretamente para aquela Union Jack. Não faço tatuagem de bulldog, mas sou inglês. Nasci e vivi aqui. Minha vida toda foi aqui. Meus filhos nasceram aqui. Tenho orgulho de ser inglês. Isso não significa que eu tenha orgulho do meu governo e do que meu governo fez no Oriente Médio e em outros lugares. Mas eu tenho orgulho de ser inglês. Eu amo meus vizinhos e tudo mais. Mas eu acho que pequenos atos de desafio podem parecer nada, mas eu acho que são poderosos. Apesar das muitas sugestões, você sabe, o hasteamento das bandeiras do Reino Unido e dos ingleses, levantar as cores e tal, que havia uma operação psicológica por trás disso e tudo mais. E sabe de uma coisa? Talvez haja uma operação por trás de tudo, mas ao mesmo tempo, eu acho que a resistência e só o simbolismo disso. Então, na minha vila, infelizmente, eu tenho um conselho trabalhista. E minha vila, literalmente, tinha 2. Havia uma bandeira da Inglaterra e uma britânica em cada poste de luz. Lembro que fiquei fora por uma semana, ou algo assim. Voltei e falei, sério, vem cá, o lugar todo, né? Aí, algumas semanas depois, o pessoal da prefeitura apareceu, cortando todas elas. Eu estava passando de carro e olhando para eles. Eles estavam cortando todas elas. Pensei, faz sentido, elas tiveram seu tempo e eles só algumas semanas. Vamos ver agora. No dia seguinte, eu estava passando de carro pela vila e tinha 3 em cada poste de luz. E eu comecei a rir. Eu sei que é só um pano, provavelmente comprado na Amazon. Tá bom, tanto faz. Esse é o melhor do princípio britânico. Nisso. Certo. E esse é o ponto, é isso. Isso é, sabe? Ok, talvez não a França agora, porque você já deixou claro, obviamente, com o caminho que a França tomou, mas a França historicamente. Se instalassem uma câmera de velocidade na rua, o fazendeiro derrubaria à noite com o trator. Os franceses não aceitam desaforo de jeito nenhum. E sabe, acho que a gente poderia aprender com isso. Talvez não a França de hoje, mas a dos anos 80 e 90, quando faziam isso. Não, se for fazer isso. Para ser justo, os Blade Runners e outros já fizeram isso, como instalar suas câmeras ULEZ. Pode instalar suas câmeras, mas elas vão cair. Elas vão cair. Sim. E essa ideia de que se você derruba um, colocamos 3 de volta. Para aquelas pessoas que estão dizendo, isso é tudo extrema-direita, pessoas extremamente racistas. Não é. É sobre tomar uma posição, sobre identidade nacional, sobre as pessoas finalmente sentirem orgulho de alguma coisa. Só porque as coisas têm sido tranquilas, certo? E ninguém sentiu necessidade de colocar bandeiras porque não se sentiam oprimidos por outras culturas em sua própria cidade, vila, seja lá o que for. Se eu convido alguém para o jantar de Natal, certo? E essa pessoa, por acaso, faz parte de uma religião diferente. Eu não espero que essa pessoa chegue e mude todo o meu dia só para acomodá-la. Espero que essa pessoa venha participar do que minha cultura e família celebram e o contrário também. Também não vejo problema com a bandeira britânica e inglesa. Não entendo por que seria um problema. Se eu me mudasse com minha família para a Espanha, Itália ou outro lugar, e se eu acordasse e a vila estivesse cheia de bandeiras da Espanha? Bem, eu estou na Espanha, cara, não entendo isso. E eu não entendo mesmo. Nunca ouvi. Um argumento contra isso é a intenção por trás, como já ouvi pessoas dizerem. Você não pode dizer a intenção por trás de algo, pois realmente não sabe. Você só pode adivinhar, mas no fim das contas é uma bandeira. E se você tem um problema com a bandeira, então acho que provavelmente você tem problemas maiores. É um pedaço de papel que está só voando em um poste de luz. Tanto faz, tudo bem.
E um grande salve para todo mundo que levou isso um passo adiante. Teve um cara na Inglaterra que pintou a fachada da casa como bandeira do país. Um homem tinha 3 sofás que a prefeitura não quis recolher, então ele pintou a bandeira neles no beco ao lado de casa. Foram removidos em alguns dias, cara. Então, todo respeito às pessoas que estão usando o sistema. A gente precisa acabar com esse medo de ter orgulho de onde viemos e de quem somos. Eu nunca fui lá colonizar ninguém. Nunca fiz nada disso. Não fui eu, nem minha família, nem a minha geração. Esse é o ponto, cara. Esse é o ponto. Acho que muitos países que apontam o dedo precisam, na verdade, estudar um pouco de história. Ok, e dê uma olhada na história de cada país. Todos são um pouco malucos. Ok, alguns deles são um pouco mais malucos do que outros. Mas o que estamos vendo aqui, como você disse, Gareth, é algo planejado. Querem destruir esta nação, tirar nossa identidade e nos dividir ainda mais. Obviamente certo. Podemos argumentar que isso está sendo construído há séculos? Isso é um plano predestinado, seja dos caveira e ossos, dos maçons ou de qualquer outra sociedade. Onde você acha que isso vai dar? Não consigo imaginar que esse seja o plano maligno do Partido Trabalhista. Não, muito pelo contrário, amigo. Certo? Então, nos explique alguns dos elementos mais preocupantes de tudo isso. Acho que você supera o Partido Trabalhista. Você entra no Fórum Econômico Mundial, Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, Desenvolvimento Sustentável e questões de mudanças climáticas. O Clube de Roma e tudo mais está conectado. Mas também acredito nisso, entende? Que se eu puder nomear essa pessoa, se eu puder apontar para ela. Então, por exemplo, Klaus Schwab. Se eu puder nomear Klaus Schwab. E eu posso desenhar uma imagem da cabeça dele, você sabe, parecida com uma bola. Ele não é a cabeça da cobra. Pode ser a barriga, ou até mais acima. O mesmo serve para pessoas como Tony Blair, mas são apenas fantoches. Eu acredito que as pessoas que estão fundamentalmente no controle dessas organizações são pessoas que você provavelmente poderia passar por elas no ASDA. E você nem hesitaria. Olha o estado desse cara, Jesus. Mas isso, obviamente, chega até essas organizações. E então eles, você sabe, ditam o que quer que seja o plano da seita para os governos. Os governos ordenam aos conselhos locais, que então impõem isso diretamente a nós nas ruas. Mas quanto mais alto você vai, isso leva-se a uma força central que dita tudo para todos. Pode parecer exagero para alguns, mas por que tudo acontece igual em todo lugar? Tipo, eles podem chamar de algo diferente. As pessoas olham para a Rússia e dizem: ah não, a Rússia é uma exceção. Eles são um pouco diferentes. Eles acabaram de introduzir a identidade digital, cara. Eles empurraram uma vacina durante a Covid, então é como se todas essas pessoas fizessem exatamente as mesmas coisas. Por isso acredito que isso vai crescer ainda mais e alcançar novos patamares. Acho que eles buscam o caos. E eu acho que é aí que entra o aspecto religioso, porque eu acho que alguns desses malucos realmente acreditam em uma profecia de fim dos tempos. Tipo, você tem essa coisa messiânica acontecendo, que foca no Estado de Israel, Jerusalém, construção do terceiro templo e temas relacionados, mas também surge. Isso ocorre nos Estados Unidos. Ao ouvir certas declarações de líderes religiosos, você pensa: desculpa, voltamos à Idade Média, isso é insano. Acho que o que eles tentam fazer fica claro em alguns desses textos bíblicos, em termos de, você sabe, a batalha do fim dos tempos e a batalha de Gog e Magog e todo esse tipo de coisa parece realmente muito improvável. Parece uma coisa maluca porque, adivinha só, é mesmo. Mas tentam colocar isso em prática. Então, né, o que você tem, sabe, na vida real é eles queimando em Israel. A novilha vermelha. Agora, o ponto disso é que, quando a mesquita Al-Aqsa e o Domo da Rocha e todas essas coisas forem destruídas, eles vão sacrificar uma novilha vermelha, que é essa vaca enorme, obviamente, que não tem um único pelo que não seja vermelho em seu corpo. Eles a sacrificam. É como uma novilha jovem também. E o sangue é derramado. Isso purifica a terra e X-UTSPA-EZ. E então, eles podem construir o terceiro templo de Salomão, e é de lá que o mundo será governado, de Jerusalém, desse templo, certo?
O que estou dizendo parece loucura, mas essas pessoas realmente acreditam nisso quando você chega alto o bastante, certo? E agora estamos em um ponto em que, obviamente, você tem todas essas coisas acontecendo no Oriente Médio e está tipo um verdadeiro banho de sangue de novo. E você tem rabinos que já fizeram um ensaio, sacrificando e queimando uma novilha vermelha, porque eles vêm criando essas novilhas lá, para esse exato momento, certo? Aí você pensa, bom, ok, então o que vai acontecer com o Domo da Rocha? O que vai acontecer com a Mesquita de Al-Aqsa, então? Porque você pelo menos acredita que algo está por vir. Agora encontraram 2, talvez 3 fios de cabelo preto na novilha vermelha. Ela não se qualificou, mas foi sacrificada mesmo assim como teste ou ensaio. Então isso está acontecendo só nos últimos meses para se preparar para esse fim dos tempos. Você sabe, o mundo será governado a partir de Jerusalém. Agora isso parece loucura, e eu continuo reiterando esse ponto porque não estou dizendo que acredito nisso. Eu não acredito nessa profecia de jeito nenhum, mas eles acreditam, e eu sinto que eles estão tentando fazer isso acontecer. E parte disso é destruir o Ocidente e a América, e essencialmente destruir as superpotências, para que então você tenha um mundo totalmente novo, a nova ordem mundial e todas essas coisas. E isso é algo que eu acho que as pessoas precisam dar uma olhada nisso. Esse é outro motivo para a religião ter voltado com força. De repente, todo mundo é cristão de novo. Você percebeu? Até na mídia alternativa, de repente todos, até o Tommy, estão com o terço, todos ficaram religiosos de repente. E é quase como se isso estivesse sendo feito de propósito, porque aí, quando você faz as coisas acontecerem, pode dizer que é profecia bíblica. E as pessoas vão aceitar isso porque agora estão todas envolvidas nessa religião. Elas vão aceitar e apoiar porque vão acreditar que é Deus fazendo isso. E não é. É como aquela coisa de tipo, eu posso dizer para você que eu tenho essa profecia. É tipo, eu li essa profecia que de repente eu vou sentir uma dor na bochecha aqui. Pô, cara, aconteceu. Uau, então é profecia. Não, cara, você só deu um tapa na própria cara. Acho que é isso que estamos vendo agora. Estamos vendo as peças de xadrez sendo movidas para criar um cenário, que depois vai ser vendido como profecia para conseguir apoio. Sei que isso pode soar estranho para alguns, mas eu definitivamente analisaria. Dê uma olhada nesse sacrifício da novilha vermelha, o que isso significa e todo esse tipo de coisa. Você sabe, isso é real. Você sabe, seja você mesmo ou outros delatores dos últimos 10 anos, pessoas que descobriram e expuseram informações investigando essas questões. Tudo aponta para um evento bíblico, seja o CERN, seja Israel, seja os Estados Unidos, tudo está se preparando para alguma coisa. Essa questão dos chemtrails já acontecia há anos, com pessoas dizendo que estavam pulverizando coisas na atmosfera. Se quisessem criar um falso evento bíblico no céu, visto por milhões, todos acreditaríamos. Sim. Quão poderoso seria em um mundo, especialmente em um mundo moderno, onde a religião foi tão deixada de lado, né? Qual você acha que seria o impacto dessas profecias e de um possível evento bíblico falso em um mundo moderno? Você acha que o medo e a percepção de um possível poder ocultista superior, por assim dizer, seriam suficientes para fazer todos nós obedecermos e seguirmos a linha, digamos assim? Acho que isso afetaria muitas pessoas, especialmente se estivessem desesperadas porque tudo ao redor delas desmoronou. Sabe, estamos vendo isso até agora, a esse ponto. Tipo, olha o Donald Trump. Tipo, eu não tenho nenhuma lealdade política. Todos eles são canalhas, certo? Eu não tenho nenhuma lealdade política. Mas as pessoas ficaram tão desesperadas por alguém que as salvasse que acabaram acreditando no Donald Trump, certo? Ele era um gangster. Estou sendo educado, certo? Mas acreditaram e ainda brigam até hoje. Quero dizer, menos agora, para ser justo, porque ele já mostrou quem realmente é várias vezes, mas eles ainda lutam para defendê-lo. E eles chamam pessoas como eu de pessimistas, de negativistas, de síndrome de Trump, esse tipo de coisa. Porque a esperança é uma droga poderosa. Eles querem acreditar nele porque se ele não for, se ele for uma fraude, então o que resta? Certo? Ele é visto como a última esperança pelas pessoas.
Se você reúne o mundo inteiro nesse lugar e de repente acontece esse evento bíblico muito convincente, muito realista, sabe? Como você disse, quantas pessoas vão pensar? Certo. Eu tenho rezado por isso, tipo, eu literalmente tenho rezado para que alguém apareça e nos salve. E aqui está. Sabe de uma coisa, Gareth? Se for o Deus cristão, o judaísmo e os muçulmanos, vai haver uma grande guerra. Tipo, quem ficar de fora do evento bíblico? Provavelmente são esses que eles vão tentar pisotear. Tivemos um evento e você comentou que hoje há mais cristãos do que nunca, certo? Deixa eu te perguntar sobre Charlie Kirk, certo? E sobre a morte de Charlie Kirk, porque vimos que um cristão... Quero dizer, se é que já houve, eu sou o tipo de cara que assim que algo acontece, eu quero agir imediatamente. Começar a analisar, criar teorias da conspiração, procurar por pistas. Eu não fiz nada disso até depois do serviço memorial dele. Tipo, eu não consegui acreditar no que tinha visto. Foi. E veja só, olha tudo isso agora. Segundo o atirador, clarão vindo do prédio. Tipo, me desculpa, mas a única coisa que me faz acreditar que qualquer coisa é possível foi aquele ataque dos pagers que aconteceu, né? Se isso for alguma loucura de vilão do Scooby-Doo, Garrett, 10 anos de um plano para colocar bombas dentro de pagers. O quê? Se fosse um filme da Netflix, você desligaria em 10 minutos achando forçado demais. Eu ainda acho, sabe? Esse lance do Kirk é loucura, cara. Tipo, eu lembro quando aconteceu. Tipo, é uma daquelas coisas que o mais perigoso pra mim é quando te dizem algo que você quer ouvir. Então, se eu quero que alguém acredite na minha história, eu conto pra ela o que ela quer que a história seja. A pessoa ela acredita imediatamente, pois já pensa assim, não precisa de persuasão. Logo após a morte de Charlie, fiz um episódio sobre tendências no dia seguinte e disse: não sei o que aconteceu, é horrível. Já há várias teorias sobre Israel, principalmente porque ele se afastou do país. Ele disse que claramente houve uma ordem de recuo em 7 de outubro, o que obviamente aconteceu, e todas essas coisas. Então isso era interessante, mas você sabe, blá blá blá. Mas eu disse: mas vou te falar uma coisa. O que eu digo é que se eles aparecerem dizendo que é algum tipo de democrata de cabelo azul, transgênero, eu tô fora. Porque eu nem acho que eles chegariam a esse nível de absurdo. Certo. Imediatamente. Claro, mas aqui vai algo ainda mais interessante. Se tudo isso foi predestinado por um poder superior, governo mundial ou qualquer outra coisa, não foi só um cara de cabelo azul. Quão bem eles lidaram com o fato de que todo mundo tem uma câmera. A internet vai se dividir sobre o homem parado no prédio, acendendo e apagando uma luz para parecer um clarão de disparo. Filme algumas pessoas correndo lá em cima e registre um homem aparentemente desmontando uma arma. E milagrosamente enfiou a arma nas calças e desceu por uma escada. Depois foi lá e escondeu o rifle debaixo de um arbusto como se fosse tirar uma soneca. O quê? Teve também o cara preso no dia com as calças caindo. Tem tanta coisa pra gente discutir e não chegar a conclusão nenhuma. Chegou ao ponto de comentarem sobre microfones explodindo e caras gesticulando atrás dele. Se isso não é a tempestade de informações mais perfeitamente orquestrada pra galera tentar defender seu ponto de vista e debater, eu não sei o que é. Eu realmente... E aí você destrói a cena do crime? Ah, claro, obviamente, naturalmente. Reconstrua? Sim, claro, com certeza. Quero dizer, olho para isso agora e acho sinceramente que parece mais um sacrifício do que um assassinato. Eu não sei há quanto tempo ele estava lá. Basicamente, o cordeiro para o abate, não sei. Mas certamente será usado para muitas e diversas coisas. E sabe, eu não vou julgar quem está de luto, tanto faz. E as pessoas lidam com o luto de maneiras diferentes, mas eu nunca vi alguém lamentar com pirotecnia antes. Aquilo foi insano. E então, você sabe, Donald Trump, aí, você sabe, 48 horas depois. Ele se chama Charlie Kirk, quase um filho para ele. Ele é entrevistado 48 horas depois do lado de fora da Casa Branca, e a reportagem diz: sabe, depois da morte do Charlie Kirk, como você está lidando com isso? E ele responde: sim, estou bem. Estamos fazendo um novo salão de festas. Isso não é um comportamento normal. Isso não é um comportamento normal. E todo mundo, porque de novo, voltando para essa coisa toda de Hopium, todo mundo passa pano para isso.
Se um dos amigos do Joe Biden tivesse sido assassinado e perguntassem para ele: como você está lidando com isso? Se ele dissesse: tô de boa construindo um salão de festas, iam falar: olha, declínio cognitivo, entende? Ele enlouqueceu, isso é loucura. E olha, eu não quero falar muito sobre essa próxima parte, mas você já viu a estranheza que envolve tudo isso, né? Tipo a esposa do Charlie Kirk estar em um videoclipe quando tinha 18 anos, com os números 9 e 10 na parede atrás dela. E aí tem o filme Olhos de Serpente, do Nicolas Cage. Como isso acontece o tempo todo com tentativas de assassinato ou mortes nos Estados Unidos? Olha o JFK. E o outro presidente com aquele chapéu maluco? Qual era o nome dele? Abraham Lincoln. Lincoln e JFK sabia que o secretário de Lincoln se chamava. Os nomes deles eram tantas coincidências. Como isso ainda acontece? E se estivermos falando de um plano que já está em andamento e só estamos assistindo tudo acontecer, você acredita que alguma dessas coincidências seja verdadeira? Você acha que há um plano antigo onde eles deixam pequenas pistas? E tudo isso está em algum lugar, acima de um banco na Suíça. Existe apenas um enorme quadro de mapa mental com o que vai acontecer em seguida, quem vai ser eliminado e as pequenas pistas que foram deixadas. Quero dizer, sociedades secretas foram acusadas de colocar coisas na nossa cara porque somos burros demais para perceber tudo. Esse é o plano? É possível? Será que um plano poderia ser tão grandioso a ponto de deixar pistas em filmes prevendo coisas como essa? Você acha que poderia ser nessa escala? Sabe de uma coisa? Eu cheguei a um ponto na minha idade, depois de ver como tudo é, que eu não descarto nada. Não importa o quão louco pareça, eu fico tipo, bom, não sei, vamos ver. E sabe, eu vou perguntar para Matt Groening. Ele parece saber. Os Simpsons têm muita coisa, né? Eu sou assim, e acho que a era da Covid deixou muita gente assim também. Onde exatamente? Tipo, eu lembro de ter visto um meme durante aquele período e era uma imagem de ponto de vista. Da frente de um carro, então você podia ver o volante. Tinha uma vaca voando dizendo, eu ia falar algo, mas é 2020. Agora, em 2025, isso parece ainda mais turbinado. É como se a vaca tivesse tipo um maldito jetpack. É tipo, talvez... Um jetpack, uma bandeira palestina e tufos de cabelo azul. E está lutando a luta. Essa é a vaca voadora? Eu só queria comentar sobre Charlie Kirk porque, de novo, parecia que eram eles. Sinto que o lado direito, né, o dele, eles foram os que se solidificaram com isso. Eles foram os que realmente mais ganharam com isso. E olha, você pode interpretar essa analogia como quiser, mas eu ainda tenho muitas perguntas. Na verdade, eu tenho um show mais tarde, hoje à noite. Né, o cara chamado Jesse on Fire, tudo sobre as novas teorias com Charlie Kirk, tudo sobre as novas evidências que surgiram, porque nada está fazendo sentido, nada mesmo. Não, quero dizer, a conexão com Israel não parece sumir. Normalmente, alguém joga um monte de merda nos primeiros 5 minutos e isso acaba batendo na parede. E então, tudo simplesmente cai e segue. Parece que aquela pessoa evoluiu. Não digo que foi só culpa deles, esse é outro ponto também. Também não estou dizendo isso, é só que são tantos. É só como aconteceu, como isso afetou o mundo. A forma como a esposa dele e Donald Trump e todos esses líderes políticos simplesmente se envolveram. E agora nada. É simplesmente bizarro, é bizarro. Bem, veja, sua parceira transgênero, sua suposta parceira transgênero desapareceu. Claro. Bem, que conveniente. Claro que é, claro que é. Essas mensagens de texto foram ótimas. E foi engraçado porque perguntei para minha esposa se ela tinha visto. Eu pensei, ele escreve como um cara de 45 anos, mas ele é um garoto de 22 anos. Ele é gamer, mas não fala como um. Ele liga para ela, tanto faz quem liga, eu entendo, mas a chama de meu amor e diz que vai ao veículo. É tipo, ninguém fala assim, né? Foi engraçado porque eu falei, ele chamou ela de meu amor. Pô, fala sério. Ela disse, você me chama de meu amor. Respondi, você provou meu ponto, tenho mais de 40 anos. Esse é o ponto. Não sou um gamer de 22 anos. É igual aos memes dos policiais disfarçados chegando nos manos nas ruas de Londres. Sabe do que falo?
Tipo, Wagwan, meu chapa, tô querendo comprar um pouco daquela erva de primeira com você. E é justamente por isso que surgem os memes, por causa de como eles se destacam de forma tão ruim. Tudo isso estava relacionado ao que se destacava de forma um pouco cômica. Quem você quer enganar com essa atitude? Essa era a questão. E nessa mensagem de texto fala sobre como o avô dele, basicamente, viu uma foto da arma no noticiário e ficou, sabe, basicamente apavorado porque reconheceu a arma. Por quê? É bem, sabe, original, eu acho. E por isso ele está entrando em contato com o pai dele está tentando falar com ele. E eu lembro que eu fiquei tipo, e ninguém respondeu isso ainda. É. Mas a foto no New York Post, que foi a primeira foto da arma, saiu no dia seguinte aquelas mensagens de texto. Como o vovô viu isso? Deus, é a terceira torre caindo antes do previsto. No 11 de setembro. De novo, é a British Broadcasting Corporation anunciando isso. E eu estou tweetando sobre isso, cara. Eu tuitei, eu estava dizendo, alguém pode responder isso? E as pessoas respondendo, dizendo, não, isso não faz sentido nenhum. O tweet foi suprimido pra caramba. Você já viu a arma? É a menos chamativa que já viu na vida. Tipo, cinza, né? Não tem nada de especial nela. A não ser que o vovô tenha, tipo, visão de falcão e tenha visto o número de série. Eu imagino que era uma entre bilhões ou milhões dessas armas que já foram fabricadas. É louco, né? Outro ponto que quero abordar com você. Ok. Onde estão todas as fitas, cara? Onde estão os arquivos de Epstein? Onde estão as fitas do Diddy? Onde estão todas as fitas, irmão? Onde estão as fitas? Virginia Giuffre decidiu tirar a própria vida. Vou te falar, Gareth. 2025 já promete ser o ano mais maligno da minha vida. O mal se saiu muito bem este ano. Mandaram bem mesmo. Sem dúvida está entre os maiores. Sinceramente, quando aconteceu, pensei, não vão liberar os arquivos do Epstein. E obviamente me chamaram de pessimista ou algo assim. Não estou sendo negativo, só estou dizendo uma coisa. O Trump vai estar nesses arquivos. Ponto final, eu pensei. Em segundo lugar, se você usa algo como chantagem, como Mossad e CIA fizeram com os arquivos do Epstein, por que entregaria isso? Se você desistir, perdeu e não fará isso. E o que foi engraçado é que muitos apoiadores do Trump vieram falar comigo e disseram: se o Trump estivesse nos arquivos do Epstein, os democratas teriam divulgado isso o tempo todo em que estiveram no poder. Para evitar que ele voltasse, falei: cara, não, eles não fariam isso, pois também estão envolvidos. Essa é a questão com as coisas do Epstein. Não é só um partido que não faz nada de errado. Não são só os republicanos aprontando, enquanto os democratas são todos certinhos. Todos eles estão envolvidos, amigo, todos eles estão envolvidos. Mas o que você acha? Digo, o que você acha dessa narrativa de agente duplo do FBI para Donald Trump? Ele trabalhava para o FBI coletando informações. Só posso dizer algo que daria credibilidade a isso. Consigo imaginar facilmente, nos anos 90, Donald Trump em sua fase playboy, sendo filmado em alguma loucura. E eu não sei. Eu não estou dizendo, crianças, não estou dizendo nada disso. Você ainda pode estar em uma situação constrangedora de forma consensual e legal, certo? Acredito que o FBI poderia simplesmente ter dito: olha para o rosto dele. Esse é o tipo de pessoa que o FBI manda como agente infiltrado. Consigo imaginar isso acontecendo. Esse é o único desfecho possível, pois ele já esteve perto da falência várias vezes. Sempre que ele é resgatado, isso sempre tem condições. Então você pensa, obviamente, Wilbur Ross e Sheldon Adelson, toda essa turma, as pessoas que conseguiram que os 72 bancos o resgatassem nos anos 80, sabe? Todos eles conseguiram cargos e todos conseguiram o que queriam. Quando ele assumiu o poder, fez Adelson mudar a embaixada para Jerusalém e todos foram recompensados. Acho que eles perceberam, pois isso retorna à questão de quanto tempo essas coisas são planejadas. Será que Donald Trump já havia sido escolhido presidente nos anos 80, quando o ajudaram? Não me surpreenderia. E ele está cumprindo o papel dele, sabe? E eu acho que parte do papel dele é causar divisão. Ainda não conheci ninguém que ache o Donald Trump normal. Ou você ama ou odeia esse cara. Poucas pessoas no meio dizem, não me importo muito. Então aí você tem essa polarização que é exatamente o que eles querem nesse momento, sabe? Eu acho que ainda tem muito por vir de Donald Trump. Veja, para mim, porque eu não estou nos Estados Unidos, ele é o presidente mais divertido que eu já vi na vida, certo? Ah, e a pipoca, é isso mesmo.
É surreal. Ele falou o palavrão 3 vezes este ano na televisão ao vivo. A pressão está afetando ele, sabe? Mas os arquivos do Epstein, do Diddy, tudo isso. Parece que, enquanto você for apenas um pervertido, tudo bem. Se for só o Diddy, tudo certo ser pervertido. Se você for o Epstein, tudo bem você ser um pervertido. Mas no momento em que qualquer coisa disso começa a vazar para grupos, elites, chantagem aqui, chantagem ali, simplesmente desaparece dos tribunais. E aí volta tudo para você ser um pervertido de novo. E eu realmente não entendo como o Diddy chegou tão longe de verdade. Ele deve ter um mecanismo para eliminar todos os outros mecanismos de segurança. Ele era a principal ponta solta de tudo isso. Se quiser saber... Bem, essa é a questão. Eu acho, sabe? Quer dizer, foi isso que eles fizeram com Epstein no final, não foi? Basicamente. E eu acho que é isso que as pessoas precisam perceber por aí, que sabe, quando estão sendo usadas por essa seita. Você pode ser o queridinho hoje, mas amanhã pode ser considerado dispensável. 100%. Sabe, Zelensky é um exemplo perfeito disso. Ele é perfeito para o culto agora, em termos de escalada e tudo mais. Mas no final, eles vão descartá-lo, cara. Tenho certeza de que alguém me mandou um vídeo do Zelensky como ator. Sim, ele era ator e interpretou de um personagem que basicamente se tornou presidente por acidente. Era uma comédia e depois ele se tornou presidente. Falamos sobre ensaios de novilhas sendo assassinadas. Entendem o que quero dizer? Abram a mente, pessoal. Essa é a questão. Abra sua mente. Tipo, e não é no sentido de você ser hippie, bater uns cristais juntos, nada disso. Você quer que eu pegue sua teoria hippie dos cristais e simplesmente exploda sua mente um pouco? Manda ver. A gente sempre fala, a sociedade moderna é toda sobre afirmações positivas, manifeste, manifeste. E se houvesse uma maneira mais poderosa de manifestar as coisas? O lado oculto e estranho disso. Cerimônias e tudo isso, é tudo envolto por esse sussurro místico e bizarro de tempero. E quem sabe, cara, tudo o que eu estou dizendo é que quando começamos a olhar para pessoas interpretando papéis que depois acabam vivendo na vida real, nos filmes, com essas coincidências envolvendo mortes, você tem que se perguntar, será que existe algo a que não temos acesso? Esses são os fios místicos que parecem estar nas mãos dos marionetistas que controlam o mundo. Porque faz sentido. Se tudo isso é uma simulação, tudo o que está acontecendo é só zeros e uns de qualquer forma. É isso. Se isso for a Matrix e alguém desligar e eu acordar em uma cápsula de gel como na Matrix, não sei se vou gostar disso, sendo honesto. E vivendo no subsolo em uma batalha eterna contra a inteligência artificial, me conecta de novo. Só isso, mano. Nesse ponto onde... O que estamos fazendo? O que nós... Me conecta, mas me transforma em jogador de futebol profissional. Quero viver essa vida, cara. Baixar o app do bilionário. É esse que quero, me dá o upgrade. Bem, vamos meio que concluir tudo isso, porque acho que cobrimos bastante coisa, né? Acho que a narrativa que construímos de... Não importa onde você mora ou quem acha que governa seu país, tudo isso é fachada. É um teatro de marionetes para um grande esquema, seja Nova Ordem Mundial, Illuminati ou outro nome. Com certeza existe uma pequena porcentagem de pessoas controlando a grande maioria do mundo. E vocês sabem, pessoal, só para concluir, onde vocês acham que isso pode chegar? Quero dizer, nos deu. Se todos nós nos posicionarmos contra esse resultado e formos atropelados, já que nenhuma opção é boa. Acho que, sinceramente, é como um grande tabuleiro de xadrez. Eu não acho que essas chamadas elites, eu nem gosto de chamá-los assim. Não acho que controlem o tabuleiro sem os peões, pois sem eles não há jogo. Então, se estamos ou não felizes em cumprir esse papel, depende de nós. Se estamos satisfeitos em ser divididos, ou vamos elevar nossa consciência e repensar as coisas dizendo... Espera, só um minuto. Por que querem que eu faça isso? Querem que eu me sinta assim, não é? Não vou fazer. Então isso depende de nós, sabe? E isso é algo que acho que, de certa forma, me anima. E parece estranho dizer isso. Me animo com o dividir para conquistar, pois mostra que, unidos, eles não podem nos conquistar. Se fosse diferente, eles não agiriam assim.
Por que você faria isso? Por quê? Por que se preocupar? Por quê? Tentar conseguir nosso consentimento para tudo quando você não precisa se preocupar? Tipo, se eles pudessem simplesmente passar por cima da gente e fazer, então fariam, porque é muito mais fácil, né? Mas o fato é que eles não podem fazer isso. Eles precisam do nosso consentimento para tudo. Da mesma forma que o vampiro precisa ser convidado para entrar na casa, sabe? Você pensaria que um vampiro todo-poderoso simplesmente arrombaria a porta e morderia seu pescoço. O jogo terminou, mas eles não podem por algum motivo. Agora, há várias teorias sobre isso. Eles só entram se convidados, então basta não chamá-los. Simples. Para mim, isso começa com a não conformidade pacífica, não com violência, como jogar um coquetel molotov em policial, que é o que eles querem. Eles podem acabar com isso rapidamente, mas não sabem lidar quando as pessoas dizem, não vou participar. Sim, acho que todos devemos focar nisso, nossa não conformidade pacífica. Houve debates sobre iniciar um movimento nacional para não pagar o imposto municipal, com protestos, etc. Essas são ideias fantásticas, essas são formas de atingi-los no bolso. Mas não tenha medo de sair e bater na porta do seu vizinho. Se você nunca conheceu seu vizinho, vá e se apresente. Com certeza. E sabe, conversar fora das redes sociais é diferente, pois rede social não é vida real. A maioria das pessoas é decente, e a maioria quer a mesma coisa, que é simplesmente seguir em frente. Só quero um teto sobre minha cabeça, comida na barriga dos meus filhos, e só isso, só seguir em frente. Sabe de uma coisa? Eu, algumas cervejas na sexta-feira, e espero que o Derby County vença. Isso é a maioria das pessoas. São pessoas com investimentos neste país, certo? Isso são as pessoas de quem você fala, normais, legais, nem todas nasceram e cresceram aqui. Mas as pessoas que têm um investimento nisso, não aquelas que foram trazidas rápido aqui para facilitar a agenda globalista. Só precisamos lembrar disso. Sim, e até eles também são peões. Eles podem não perceber, mas também são peões, cara. Escuta, cara, eu já vi perfis no Instagram de pessoas morando em hotéis que até o momento em que atravessaram de barco estavam em Range Rovers, com armas, dinheiro e drogas no Paquistão e outros lugares. Tipo, eles podem ser peões, mas vai chegar um momento em que eles vão causar alguma loucura. E olha, Gareth, só quero dizer muito obrigado por dedicar seu tempo, cara. Precisamos conversar de novo, isso foi ótimo. Sim, eu adoraria, cara, com certeza. Espero que o restante do seu semestre seja ótimo e que você tenha um excelente dia com a família. Muito obrigado. Siga Gareth All, confira os links na descrição. Siga também o canal Sean Atwood e o projeto Rook. E mais uma vez, muito obrigado, cara. Foi realmente um prazer. Obrigado. Agradeço. Se cuida, cara. Valeu, irmão. Tchau.